Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar com a direção do Espírito Santo sobre o avivamento pentecostal no Brasil, que foi um movimento que chegou em nosso país para mudar a liturgia dos cultos, a proclamação do Evangelho e a manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. O interessante, irmãos, que pela direção de Deus, dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegaram ao Brasil em 1910. Data esta considerada o início do movimento pentecostal no Brasil. E o que esses dois missionários encontraram nas igrejas do Brasil do início do século XX? Eles encontraram igrejas onde predominava sendo igrejas históricas e tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que haviam sido salvos em Jesus Cristo, mas que ainda não tinham experimentado o poder maravilhoso do Espírito Santo em suas vidas. Ou seja, Deus usou esses dois missionários para que fossem apresentados aos cristãos do Brasil a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é uma pessoa que não poderia ser ignorada em nosso país. Interessante que as experiências de Atos dos Apóstolos, como o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais estavam sendo experimentados em terras brasileiras. E era possível ser um cristão fervoroso, ou seja, deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Só que o interessante, amados irmãos, que na época desses missionários, a pregação deles chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação contra essa mudança de paradigmas. E eles não foram bem aceitos pelos pastores locais das igrejas históricas do Brasil. Só que essas perseguições que eles sofreram, e os novos pentecostais também, já estava previsto na Bíblia, como está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: são bem-aventurados os perseguidos pelo Evangelho. O interessante, amados irmãos, que se houve perseguições no início do movimento pentecostal do Brasil, houve a garantia de Deus, houve a intervenção gloriosa de Deus na vida do seu povo, onde foi permitido por Deus entre os pentecostais uma pregação com eloquência, com fervor do Espírito Santo. Houve o crescimento do movimento pentecostal no Brasil de forma regular. Houve também perseguições, mas houve ainda mais curas, prodígios, sinais e maravilhas. O interessante, amados irmãos, que no início do movimento pentecostal no Brasil, ele teve um crescimento centrífugo, isto é, de dentro para fora, ou seja, os pentecostais começaram a cultuar nas casas, em pequenos salões, nos bairros, nas cidades, nas ruas, nas escolas, nos hospitais. Só que à medida que esse movimento pentecostal foi crescendo no Brasil, com a direção do Espírito Santo, houve a necessidade de locação de espaços mais amplos para que comportasse a quantidade de irmãos que estavam rendendo-se ao Espírito Santo. Glórias a Deus. E o interessante é que, em paralelo com o movimento pentecostal, o Espírito Santo, o nosso Senhor, salvava vidas, curava e batizava com o Espírito Santo. Ou seja, esse avivamento pentecostal foi crescendo de uma maneira nunca vista em nosso país. Glórias a Deus. E esse crescimento, Jesus já tinha prometido, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Glórias a Deus. Deus tem nos chamado, amados irmãos, para que a gente possa viver na plenitude do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ter liberdade no meio das nossas vidas. É o momento de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, tirar medo, preocupações, falta de vontade de servir a Deus, e para que a gente possa nos encher dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, para que Ele possa dirigir as nossas vidas. Interessante que quando vivemos na dependência do Espírito Santo, é possível fazer uma grande obra, porque Deus garante a nossa vitória. E a vontade do Espírito Santo de quê? De usar as pessoas como seus instrumentos, a fim de que haja
crescimento do reino de Deus, a fim de que haja novas vidas salvas para o reino de Cristo. E nós estamos nos colocando à disposição para sermos esses instrumentos do Espírito Santo. O interessante é que a gente tem vivido ataques contra a igreja, as sutilezas de Satanás. Temos sido atacados com a nossa identidade pentecostal. Muitos têm dito que não há mais batismo no Espírito Santo na atualidade, que foi somente no dia de Pentecostes, tudo balela de Satanás. Muitos têm dito também que não existem mais dons espirituais, que foi somente na época dos apóstolos, tudo fantasia para enganarmos, mas nós estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é um privilégio na atualidade sermos batizados com o Espírito Santo, termos os dons espirituais em nossas vidas, seja para edificação própria, mas principalmente para edificação da igreja. Glórias a Deus, que o Senhor possa nos abençoar. E temos a certeza que o movimento pentecostal no Brasil foi uma porta que Deus abriu, e sabemos que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Que Deus possa abençoar os amados irmãos, que todos fiquem na paz de Jesus. O nosso canal está aí à sua disposição. Se essa mensagem contribuiu de alguma forma para a sua vida, compartilhe. Vamos disseminar o Evangelho de Cristo. Vamos disseminar o Espírito Santo aos confins desta terra. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E fiquem todos na paz de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos.